Olá amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Oséias Farias e estou na sua casa todo dia pedindo licença, é claro, mas para a gente trazer aqui o melhor da informação, aquilo que você precisa ouvir. Se a informação não for a informação mais adequada, aquela informação agradável de se ouvir, pelo menos pode ter certeza que ela é muito importante que você ouça. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o Rio Doce que voltou a subir. Produção, tudo bem? Rio Doce voltou a subir, não é? Nós estamos falando de 3,79. Ontem nós falamos de 3,52. Qual é o risco disso? As comunidades ribeirinhas, as estradas que dão acesso, inclusive ao balneário de povoação. Daqui a pouco, Defesa Civil vai falar conosco. Na hora que eu cheguei lá no Cais do Porto hoje, eu estive no Cais do Porto agora há pouco, e já encontrei lá a Defesa Civil cheia das preocupações. E estava saindo naquele momento para atender a famílias lá do bairro Olaria. Com 4 metros, inevitavelmente as famílias devem ser retiradas de lá. A tendência é que o Rio Doce hoje já atinja 3,90 metros. Aí você pergunta, por que isso, hein? Por que nós estamos passando por isso se não chove tanto aqui? Nós estamos passando por isso porque chove em Minas Gerais. Essa água passa por Valadares, vem passando por Colatina e chega aqui na nossa região. Olha aí, ó, 4,79 metros na régua de medição hoje pela manhã, podendo chegar a 4 metros, ali 3 metros, né? 3 metros e 78 para 79, podendo chegar a 4 metros ainda hoje. Essa é a expectativa da Defesa Civil. Você vai para o Pontal do Ipiranga esse final de semana, vai dar uma relaxada, vai beber, né? Claro, vai se divertir com os amigos, aquele churrasquinho, regrada bebida. Aumentou de forma considerável o número de pessoas que estão no Pontal e precisam do auxílio médico do posto de saúde de lá. A maioria dos diagnósticos é excesso de bebida. O que é que o excesso de bebida provoca no seu corpo? Daqui a pouco o Dr. Fernando Pandolfi vem participar do programa Ronda da Cidade e ele vai falar sobre isso. É bom ficar atento. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Tem uns camaradas que já saíram da frente da TV, mas não sai não. Daqui a pouco o Dr. Fernando Pandolfi vai nos falar sobre os efeitos do excesso da bebida alcoólica no nosso corpo e por que essas pessoas estão indo parar no posto de saúde. Por que elas estão indo parar no posto de saúde lá do Pontal do Ipiranga, que já está trabalhando, quase que trabalhando 24 horas lá no Pontal do Ipiranga. Preço da gasolina, vamos falar sobre isso. Aumentou o preço da gasolina. A diretoria da Petrobras é ainda a diretoria antiga, o novo presidente ainda vai tomar posse. Mas a Petrobras é a Petrobras e ela ainda segue os preços de paridade internacional. Se ela segue os preços de paridade internacional, eu devo dizer para você que vai passar aqui pelo município de Linhares, vindo de Vitória, de Cachoeiro de Itapemirim, saindo de São Mateus e descendo aqui para a nossa região, saiba, preço praticado hoje, na média, R$ 5,59. Olha aí, ó, R$ 5,59 na média de praticamente todos os postos aqui vendendo a R$ 5,59. O aumento foi anunciado na última terça-feira, já para valer na quarta e nesta quinta-feira. Portanto, já está valendo. A gasolina que era vendida a R$ 5,19 já está sendo vendida a R$ 5,59, mais 30 centavos para você pagar no preço da gasolina. Que isso, hein? Pois é o preço da gasolina que nós estamos pagando aqui no estado do Espírito Santo, precisamente na cidade de Linhares. Mulher morta a facadas pelo ex-companheiro em Jacupemba. Eu vou trazer informações agora com a Luana Santos. Ela tem essas informações. Luana, me conta isso. Mulher de 26 anos foi morta a facadas na tarde desta última quarta-feira no distrito de Jacupemba, em Aracruz. A mulher estava trabalhando quando o ex-companheiro chegou ao local e a atingiu com uma faca. A vítima tentou fugir, mas não conseguiu e acabou sendo atingida por 4 vezes.
O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que foi preso momentos depois pela Polícia Militar e encaminhado para a sede da Delegacia de Aracruz. Segundo a Polícia Civil, no dia 3 de janeiro deste ano, Sabrina Paixão fez um boletim de ocorrência contra Alain Pinto Miranda, que invadiu a casa onde ela morava e quebrou diversos objetos, além de fazer ameaças e importunações. A mulher conseguiu então uma medida protetiva contra o ex-marido. Sabrina deixa 2 filhas, uma de 10 e outra de 8 anos. Obrigado, Luana, pelas informações. E olha que ontem, me lembrem aí, produção, nós falamos acerca da redução no número de feminicídios. Não foi isso que nós falamos ontem? O governo do estado tem uma atenção em cima de casos de feminicídio, mas infelizmente eles ainda acontecem na nossa região. Dia da Caça, o outro é do caçador. Uma ação conjunta envolvendo as polícias de Soretama e Rio Bananal cumpriu mandados de busca e apreensão com prisão nesta quarta-feira. Um casal foi preso, acusado de tráfico de drogas, e um homem também foi preso, acusado de homicídio. Esse homicídio teria acontecido em Bebedouro, sabe quando? Em 1999. Eu tenho essas informações, vamos saber. A operação começou bem cedo e envolveu policiais civis de Linhares, Soretama e Rio Bananal. Foram cumprindo os mandados de prisão e apreensão. Nossas viaturas saíram bem cedo aqui da delegacia, de madrugada. Nós nos dirigimos para a regência. Lá conseguimos prender 2 pessoas que tinham mandado de prisão em aberto pela prática de crime de tráfico de entorpecente. Já estávamos sendo investigados pela delegacia Adenarc, aqui de Linhares, né? Então nós conseguimos cercar o local e prendê-los. Na volta para Linhares, o outro alvo era no bairro Conceição. Conseguimos localizar e prender um elemento que estava foragido pela prática de 2 homicídios, um na região de Bebedouro e o outro em Rondônia. O casal citado pelo delegado foi preso em uma residência. Cristiano Gomes Souza, de 36 anos de idade, e Ana Paula Barcelos dos Santos, de 31 anos, não ofereceram resistência no momento da prisão. Já Adeilson Matias, de 47 anos, tentou despistar, passando uma identificação falsa aos policiais. Porém, não demorou muito e ele admitiu a autoria dos 2 homicídios. É um crime que foi cometido em 99, foi esclarecido, mas esse elemento fugiu para Rondônia e lá cometeu outro crime semelhante, a facadas também. Identificado lá também, ele fugiu do presídio em Rondônia e veio se esconder novamente no Espírito Santo. Aqui nós conseguimos identificá-lo, localizá-lo e prendê-lo hoje. Ele foi encaminhado para o presídio e vai responder pelos 2 homicídios agora. Bom, depois de tanto tempo ele achou que estava tranquilo em relação ao tempo, né, que ele fugiu, né? Mas isso mostra que o trabalho da polícia está sempre sendo bem feito e não tem como você fugir, não é verdade? E a gente conta sempre com o apoio da população, né, que sempre liga para o 181 e denuncia criminosos, denuncia os autores de crime, para que a Polícia Civil possa prendê-los, esclarecer os crimes e encaminhar para a Justiça. Pois é, crime não compensa, a gente fala aqui todo dia. Não compensa de jeito nenhum. Cidadão tentou dar nome falso quando ele foi preso lá no bairro da Conceição. Estava no bairro da Conceição. O casal foi preso em Regência. Foi em Regência. E lá o assunto era o tráfico de drogas. Também não compensa. Uma hora a polícia vai te encontrar. Coloque a imagem para mim do Pontal do Ipiranga. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista aqui com o Dr. Fernando Pandolfi. Ele vai falar sobre Pontal do Ipiranga. Eu gosto muito de mostrar o linharense no Pontal do Ipiranga. Olha o showzão bombando lá. Ó. Esse final de semana não vai ser diferente. Muita gente no Pontal. Já conheço pessoas que já foram hoje para o Pontal do Ipiranga. Mas alguns que trabalham, assim como eu, só vão no sábado, na sexta, enfim. Mas, gente, o grande detalhe é o seguinte, beber na praia. Eu não vou dizer para você não beber, claro que não. Sempre rola uma cervejinha, rola uns negócios. Mas quando é que isso começa a te provocar um mal tão grande que vai te levar para o hospital? Aí é que está o grande detalhe. Há relatos aqui de pessoas que chegaram dando convulsão no posto de saúde lá do Pontal do Ipiranga. Por que que isso acontece no nosso corpo? Seguramente estamos falando do excesso da bebida alcoólica. Daqui a pouco nós vamos abordar o assunto no Ronda. Abre câmeras para mim. Eu quero saber como está a cidade. Olha aí, quilômetro 144 da nossa querida BR-101. Registro importante, hein? Ontem a polícia não registrou acidentes.
Tomara que hoje também não registre. Olha aí, ó, sinal abriu. Quem está saindo aí de Soretama, passando aqui pela cidade de Linhares, vindo de São Mateus, passando pelo município. Olha aí, trânsito tranquilo naquela região também. E quem vai para o sentido Soretama, São Mateus, também muito tranquilo. Abre lá aquela panorâmica para mim, produção. Coloca lá aquela foto panorâmica bonita que o estado do Espírito Santo gosta de ver toda vez que a gente abre essa câmera. E olha aí, ó, previsão do tempo. Eu gosto sempre de falar sobre isso com esta câmera, que mostra exatamente que, mais uma vez, o Serviço de Meteorologia acertou. Tempo parcialmente nublado a nublado ao longo do dia de hoje, podendo ocorrer chuvas ocasionais. É isso aí. Intervalo comercial, daqui a pouco de volta com o programa Ronda da Cidade. Rio Doce voltou a encher. Ontem nós falamos aqui de 3,52 metros, mas hoje o rio já chegou a 3,79. Eu vou trazer essas informações daqui a pouco no Ronda da Cidade. Eu volto já. Ó, nos bastidores aqui, o papo com o Dr. Fernando Pandolfi é sempre muito esclarecedor, hein? Mas não sai daí não. Você que gosta de beber a sexta, sábado, tudo na sexta-feira. Sai daí não, que daqui a pouco o Dr. Fernando Pandolfi vai te ajudar. O que é que o excesso da bebida está fazendo com você? E muitas pessoas indo procurar o posto de saúde lá do Pontal do Ipiranga. Nós vamos ajudar daqui a pouco. Rio Doce voltou a subir. Eu estive hoje no Cais do Porto conversando com a Defesa Civil, que já me adiantou. A tendência é que o Rio Doce ainda hoje chegue a 3,90 metros. Vamos saber. O Rio Doce continua sendo uma grande preocupação aqui na cidade de Linhares nesse período de chuvas. Mas não necessariamente o problema constatado aqui é por causa da chuva que cai na cidade de Linhares, mas a água que chega de outros municípios. Nós chegamos aqui no Cais do Porto e a Defesa Civil já fazia um novo monitoramento e constatou que o Rio Doce continua subindo. Eu vou falar com o Antônio Carlos, que é da Defesa Civil, que está saindo agora, inclusive, indo fazer uma ronda pelo bairro Olaria. Antônio Carlos, então, hoje o Rio Doce está acima ainda da cota de inundação? Sim, a nossa cota é 3,45, nós estamos a 3,75 agora, com a previsão de chegar a 3,90 ainda hoje, na parte da tarde. E com esse nível do Rio Doce, as populações ribeirinhas voltam a ficar numa situação complicada, podendo até retirar famílias de lá. Sim, como sempre, o Olaria é o nosso primeiro bairro que causa esse transtorno, que se for preciso, talvez ainda hoje nós retiramos famílias dali. Mas até o momento nenhuma família solicitou, então nós estamos aguardando. Eu vou até lá agora, vou dar uma olhada, vou orientar as famílias novamente. E se for preciso, a gente retira ainda hoje. Mas, Antônio Carlos, esse nível do Rio Doce é uma surpresa, porque ontem o Rio Doce chegou a 3,51 metros. Agora nós estamos falando no nível muito maior que isso e podendo chegar a muito mais. O que pode mais vir por aí de acordo com os boletins que vocês têm recebido? Olha, na verdade ontem ele chegou a 3,49. Ele diminuiu, e como a gente já tinha Colatina, Valadares, tudo numa tendência a diminuir, nós não esperávamos que ele fosse subir tão rápido assim. Mas infelizmente ele ainda tem essa previsão de chegar a 3,90 hoje, e isso já começa a nos causar preocupação, né? Já estamos acima da nossa cota tolerável, que é 3,45. Vamos falar das estradas rapidamente, que o Antônio Carlos tem que ir lá para o bairro Olaria. No caso das estradas, alguma localidade está ilhada? Vocês têm essa informação? Não, nesse momento não. Onde nós já tínhamos o problema, que era Brejo Grande, a prefeitura já está lá acertando alguns pontos. Tem local que ainda tem água remanescente das chuvas, mas povoação só começa a dar problema acima dos 4 metros. Então hoje ainda está tranquilo as estradas que dão acesso aos balneários. Isso seria, inclusive, a minha próxima pergunta, o acesso para localidades de balneário, como é o caso de povoação. Então ainda está passando, mas se chegar em 4 metros, a situação volta a ficar preocupante. Quando ele chega a 4 metros, ainda tem a passagem por Cacimbas, né? Que o degredo, mas até 4 metros, 4 metros e 5 mais ou menos, ainda a estrada principal ainda tem acesso normal.
Muito bem, obrigado pelas informações. A gente vai deixar o Antônio Carlos ir trabalhar, né? Porque ele tem que ir para o bairro Olaria. Então é isso. As regiões ribeirinhas, juntamente com o bairro Olaria, voltam a ficar no estado de alerta porque o Rio Doce voltou a subir aqui na região, repito, depois de ontem, quando nós avisamos que o Rio Doce tinha chegado a 3,51, 3,49, mas voltou a subir consideravelmente, de forma preocupante aqui na nossa região. Pois é, eu gosto de ir no local, né? Eu estava falando aqui para o doutor Fernando Pandolfo, eu sou o tipo do apresentador que gosta de ir no local, conversar com o povo, conversar com gente e ver de perto o problema. Então, a régua de medição do Rio Doce está em 3,79 metros, podendo chegar a 4 metros. Tem coletiva de imprensa lá em Vitória agora? Tem, né? E nós vamos trazer informações. De que caso? Mandaram aqui para mim. Foram apreendidos 4 adolescentes acusados de torturar uma pessoa, a vítima deles, que inclusive era um jovem de 18 anos, e esses 4 acabaram sendo apreendidos. Contaram com o apoio da namorada da vítima para atraí-la para um local e lá torturaram até a morte essa vítima. Esse crime aconteceu em Vila Velha, causou uma grande repercussão, foi no dia 18 de abril, a descoberta do caso. O caso aconteceu no 18 de abril e a morte foi constatada também no dia 18 de abril. Portanto, quem matou está preso, quer dizer, apreendido, no caso de menor. Vamos chamar a coletiva então, os delegados estão prontos para falar. Eu tenho os nomes deles. Quem é que fala? O delegado-geral em exercício José Lopes e o adjunto lá de Vila Velha, delegado Christian Weicher. Vamos saber. De acordo com as declarações prestadas pela delegacia, um dos adolescentes confessou o crime e relatou que estava tentando um celular de arma de fogo. A ideia principal é o celular, marcar um encontro com a vítima, render essa vítima, levar para um lugar escuro, um local escuro, e assassinar esse rapaz. Eles não conseguiram adquirir esse celular, então envolveram essa menina na trama criminosa. Essa menina ela ficou incumbida de marcar um encontro com a vítima, de direcionar a vítima, de levar a vítima até o local. Nesse local, o ex-namorado dela se apropriou do telefone e foi indicando o caminho para a vítima seguir, dando a entender que eles queriam ficar mais à vontade, um lugar mais escuro, mais eu. No momento em que essa vítima chegou no local, ele olhou a menina, ele viu a menina, foi em direção a essa menina quando foi surpreendido pelas costas pelo ex-namorado, já por facada. De acordo com as declarações prestadas pelos adolescentes, nesse momento, ele veio ao chão, já começou a ser agredido por chutes, pauladas e facadas. A própria adolescente que participou da trama nos relatou que os 3 envolvidos pareciam não ter pressa em tirar a vida da vítima. Eles queriam ver essa vítima sofrer. E assim foi durante 40 minutos, pauladas, chutes e facadas. Posteriormente, a vítima foi agredida na rua, depois ela foi arrastada para o mato. A intenção que eles tinham, nas declarações prestadas, era de deixar ele no mato por meio desse corpo. É um crime bárbaro, uma motivação banal, praticado 4 adolescentes que não tinham envolvimento anterior com o crime, 4 estudantes, 15 e 16 anos. Um homicídio praticado simplesmente por ciúmes, o envolvimento amoroso da vítima com um dos agressores. Pois é mais um caso que causa repulsa, embrulha o estômago da gente ouvir, mas infelizmente aconteceu em Vila Velha. Eu quero abraçar todos de Vila Velha que estão nos acompanhando, a Grande Vitória que nos acompanha também aqui através da TV5 Canal 16. Daqui a pouco eu vou dividir tela com São Mateus, há informações importantes desta área do estado do Espírito Santo. Eu volto já. As notícias não param de chegar, hein? E eu vou trazer aqui informações. Homens são detidos minutos antes de suposto ataque a grupo rival aqui no município de Linhares. Nós estamos em contato sempre com a Polícia Civil e também a Polícia Militar. Eu não sei se eu tenho imagem lá da 16ª Regional, antes de chamar São Mateus,
Se a gente tiver, vamos colocar lá, porque esse homem foi detido há poucos instantes, a polícia recebeu informações e ela acabou prendendo. Teve um veículo dele que acabou sendo guinchado ao pátio credenciado, tinha dinheiro, tinha droga também desse veículo. Olha aí, ó, a movimentação da polícia lá, é na hora, o ronda da cidade é assim, é na hora que o fato acontece. Então, esse homem está preso e haveria, olha bem, hein, haveria um ataque contra grupo rival, mas antes disso a polícia chegou e prendeu a viatura da polícia lá encostada. Onde está essa viatura? É onde ficam as celas da 16ª Regional, é provisória, obviamente, quem é preso aí fica preso, aguardando para ser levado para presídio, e eu acredito que vai ser isso que vai acontecer nesse caso. Divido tela agora com São Mateus. Vamos até São Mateus, norte do estado, saber das informações. Jota Barbosa participa comigo. Jotinha, me conta. Olá, amigos de Linhares, tudo bem? Oséias Farias, trazendo as informações aqui de São Mateus região. Uma quinta-feira que amanheceu ensolarada, viu? Depois do dia de ontem que muita chuva, que acabou prejudicando muita gente. Bem, falando aqui da região, em Pinheiros, uma ação da Polícia Militar conseguiu prender criminosos. Você vai ver aí na foto que foi apreendido drogas, né? Quantidade de drogas, também muitas munições. Ali foram presos 2 homens e uma mulher nesta ação da Polícia Militar, ação Sentinela, que apreendeu essas drogas e também 3 elementos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. Olha aqui, quero falar uma coisa para você do acidente. A gente já tinha registrado há uns dias atrás aquele grave acidente em Soretama, 4 vítimas, né, 6 vítimas fatais, aquela coisa toda. E ontem mais um grave acidente na rodovia Nova Venécia Boa Esperança, 2 mortos e 2 feridos encaminhados para o Hospital São Marcos em Nova Venécia. Você vê aí na tela. O Gol. O motorista desse Gol aí perdeu o controle e bateu no caminhão. 2 pessoas morreram na hora nesse grave acidente e os outros 2 encaminhados para o Hospital São Marcos em Nova Venécia. A pista ficou totalmente interditada porque para o trabalho do Corpo de Bombeiros. O carro ficou praticamente destruído. Repito, esse Gol aí que perdeu a direção e acabou batendo de frente no caminhão em Nova Venécia. Bem, voltando aqui a outro assunto interessante aqui de São Mateus, olha, desde a gestão passada, Oséias, amigos de Linhares, havia um pedido do prefeito de São Mateus, Daniel Santana, Daniel da Açaí, querendo fazer um crédito de 100 milhões de reais. A legislação passada não aprovou. E agora a legislação atual, através do presidente da Câmara de São Mateus, o Paulo Fundão, também está rejeitando esse pedido do prefeito municipal nesse empréstimo de 100 milhões de reais. Antes era com a Caixa Econômica, agora passou para o Banco do Brasil, e aí está esse impasse entre executivo com o legislativo aqui no município de São Mateus. De acordo com o presidente da casa, vereador Paulo Fundão, é a mesma coisa que assinar um cheque em branco, porque o projeto não detalha onde o dinheiro será investido. Esse projeto chegou em agosto de 2022, pedindo um empréstimo de 100 milhões à Caixa Econômica Federal. Foi retirado pelo Executivo e 2 meses depois retornou à casa, mas agora pedindo 100 milhões ao Banco do Brasil. E nós entendemos que ele não atende a alguns requisitos constitucionais. Não tem um projeto, não diz aonde vai ser investido o dinheiro, não tem uma planilha de quanto o município vai despender, vai pagar por esse empréstimo. Na verdade, é um cheque em branco e nós entendemos de não fazer a leitura e devolver ao Executivo. O presidente disse que acredita no Poder Judiciário assim que o Legislativo encaminhar a exposição de motivos sobre a devolução do projeto. Eu creio que assim que a Câmara fizer as suas informações dos motivos que levaram à devolução do projeto ao Executivo, por não atender requisitos constitucionais, não há urgência no projeto. Eu creio que o Poder Judiciário, como sempre tem dado a resposta correta, vai dar também nesse caso e não determinará que um poder seja intimidado a colocar um projeto em votação, mesmo porque tem que existir
a independência dos poderes. Afirmou ainda que não vê necessidade na aquisição do empréstimo, porque os últimos anos foram de excelente arrecadação. No ano de 2021, houve um excesso de arrecadação de 46 milhões. E no ano de 2022, ultrapassou mais de 70 milhões de reais. Ou seja, é um dinheiro que não tinha despesa nenhuma programada. O município deve ter em caixa hoje 120 milhões, é o que eu espero. Não sei se é o que acontece, se a realidade é essa, mas ele deve ter em caixa 120 milhões de reais de excesso de arrecadação dado pelo Parlamento Municipal. O parlamento que deu a estabilidade política para que os investimentos viessem para a nossa cidade. O governador Renato Casagrande, o governo federal, muitos investimentos em São Mateus é devido a essa estabilidade política. Então a gente fica orgulhoso de ter feito esse trabalho, mas no caso do projeto de 100 milhões, para endividar o município nas próximas gestões, o parlamento não pode conceber isso de forma alguma. Quanto à relação dos poderes, Paulo Fundão afirmou que vai continuar pregando a harmonia entre o Legislativo e Executivo e votando tudo o que for importante para o município, mas com total independência. Creio que continuará sendo aquela que eu sempre preguei e vou continuar pregando. Harmonia entre os poderes, mas sem subserviência. Porque um poder subserviente, ele é um poder fraco. E nós, hoje, o Poder Legislativo não é subserviente e eu tenho certeza que vai, sim, abraçar aquilo que a sociedade espera de um parlamentar. A sua independência, sem qualquer tipo de guerra, em harmonia, mas sem abaixar a cabeça para projetos, inclusive, desse toar. Tá então, meu amigo Oséias, vou te falar uma coisa, viu? Aí dá independência dos poderes, mas existe agora esse probleminha aí, viu, entre executivo e legislativo aqui em São Mateus. Essas são as informações do município mateense, região, e a gente volta amanhã. Um forte abraço, Oséias, até lá. Valeu, Jotinha, você foi bem camarada com o probleminha. Tem um problemão lá para resolver. Gente, daqui a pouco, os efeitos do álcool, o malefício provocado pelo álcool, o excesso do álcool no seu corpo. Dr. Fernando Pandolfi fala conosco no Ronda da Cidade. Eu volto já. Olha só quem está nos visitando, Dr. Fernando Pandolfi. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É sempre bom tê-lo aqui no Ronda da Cidade. Prazer. Aliás, para falar de um assunto pontual e importante. Nessa semana, nós mostramos aqui uma matéria lá do Pontal do Ipiranga, com dados do município de Linhares, dizendo o seguinte: aumentou o número de pessoas que estão na festa, bebem demais e, de repente, vão parar lá no posto de saúde do Pontal do Ipiranga, com vários problemas, diversos. Mas, acima de tudo, com excesso de álcool no corpo. O fígado não aguenta tanto álcool, né, doutor? Tem gente que bebe sexta, sábado, domingo, segunda, terça e vai embora. Pois é, esse período de festa, existem fatores vários, né, que tem que tomar cuidado. Primeiro, o volume de pessoas, festas, você está envolvido com direção, carro, moto, água. É o primeiro problema esse. E o álcool. São coisas muito perigosas juntas. Você querer beber para ficar um pouco mais alegre, para festejar, é uma coisa, mas geralmente, né, você acaba atrapalhando tudo. Você acaba... Coloca tudo a perder. Tudo a perder. Porque o álcool, você começa já, com poucas doses já, você começa a mudar o seu comportamento, o jeito de falar, sua voz altera, seu equilíbrio em discutir alguns assuntos. Você vê que em festas familiares, de vez em quando, tem desavenças. E geralmente, quem ocorre mais isso, geralmente tem um problema por trás. Ele tem algum problema lá dentro da vida dele, que às vezes ele extravasa ali naqueles momentos. Há relatos, e acaba doutor, atrapalhando tudo, né? O dia que era para festejar, acaba sendo um problema muito mais sério. Há relatos de pessoas que chegaram com convulsão. O cara estava dando convulsão. No nosso corpo, tem gente que toma remédio controlado, o cara já é hipertenso, é um diabético, está lá enchendo a cara.
Isso vai dar problema uma hora, não é? Exatamente. O que aqui é bom a gente frisar. Se a pessoa já tem uso de medicamentos, se ela faz algum uso de psicotrópico, alguma coisa por uma doença, às vezes emocional ou psiquiátrica e tal, esse então tem que ser vigiado, até a família apoiar. Quem tem a dependência química, também a família deve dar o apoio e ele às vezes já sabe. Se usar essas pessoas e passarem mal, lá no hospital vai ser um problema a mais, porque ele precisa explicar para o médico o que ele toma, como ele toma, porque dependendo de cada caso, a conduta às vezes muda. Você tem que sedar primeiro. Se ele chega com convulsão, você tem que sedar, depois pegar a veia, hidratar bem, enfim. E pegar a veia não é fácil, né? No agitado é difícil. Às vezes ele chega tão agitado que até para isso é ruim. Então você vê que dependendo de cada caso, o trabalho no pronto-socorro é muito ruim. Às vezes até você precisa ter segurança, ter alguém para dar apoio, porque às vezes chega agitado, trata mal as pessoas que estão lá atendendo. Já vi casos de agressão. Então é um problema sério. O pronto-socorro, eles têm que estar preparados, porque vai dar trabalho mesmo. Vão acontecer casos mais complicados. O que a gente recomenda é... Eu já ia entrar nessa parte que a gente vai ter que finalizar. Mas o que é mais recomendável? O cara vai para a praia, ele não vai deixar de beber, né? Mas o que é recomendável para ele ir e voltar para casa tranquilamente? Primeira coisa que ele deve fazer é lembrar disso, dos efeitos do álcool. Você vê que, às vezes, as recomendações, né? Alimentações leves, tomar sempre bastante água, porque o álcool desidrata. Você sempre tem que estar tomando álcool e complementando com água. E quem é que vai lembrar disso, hein? Geralmente ele acha que a cerveja hidrata. Não hidrata. A cerveja não hidrata. Tem que tomar água. Ela é diurética. Pega a visão aí, hein? Tomar água. Você vê, você toma um remédio que te faz urinar, lógico que a água do sangue, a água do corpo vai acabar saindo em excesso. Ele tem que repor. Senão ele vai começar a passar mal. Você tem desde vômitos, alterações digestivas, com dor de cabeça por desidratação, né? Cefaleia intensa, às vezes convulsão, né? Tem pessoas que vão para a água e tem até fibrilação com morte. Aparece de vez em quando alguns casos de mortes por afogamento com álcool, com nível de álcool alto. A suspeita maior é arritmia e fibrilação. Então, hidratar-se. Hidratar bem, tomar bastante água, não abusar. Beba com os amigos. O primeiro sintoma que você percebe que está fugindo é quando você começa a falar mais alto que os outros. É sinal, opa. Ali é sinal de parar, né? Esse é o sinal de parar. Calma, vamos com calma. Como os amigos ajudam, né? Aí fica tudo mais fácil. Apoio, fica mais fácil. Mas é um perigo que tem nesse período realmente o excesso de álcool, trazendo às vezes complicações ruins e até situações desagradáveis no momento de festa, de confraternização, não é muito bom. Muito bem. Doutor Fernando, obrigado por ter vindo. Gente, eu estou indo para o rádio 106.1, coloque aí no seu rádio e a gente se vê aqui amanhã. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.